Sem dúvida nenhuma, Joe é um dos maiores cornos de Family Guy. Coitado, às vezes fico até com dó dele, já que sempre que tem oportunidade, a Bonnie gosta de traí-lo. E o pior de tudo é que ela não faz o menor esforço para esconder isso de ninguém, já que a Bonnie aparenta guardar um ódio muito grande pelo seu marido. Inclusive, ela já foi vista em várias ocasiões tentando encontrar formas de matá-lo. E quanto ao Joe, ele é um daqueles cornos conformados que não importa o quão humilhado seja, ele sempre corre atrás da mulher implorando que ela volte. O que sinceramente me dá muita raiva. Ficou curioso? Então fica aí que vamos dar uma olhada nas vezes que o Joe foi corno. E para começar, vamos falar do episódio 17 da 9ª temporada, onde a Bonnie e a Lois resolveram fazer uma viagem só de garotos para Paris. Seria uma viagem até que legal se a Bonnie não tivesse destruído a empolgação da Lois, contando que não tinha viajado para tirar férias, mas sim porque ela queria ficar longe do Joe e ter um caso com qualquer um que ela conseguisse. Ao ouvir isso, a Lois fica sem acreditar que a Bonnie estava prestes a jogar fora todos os anos que ela passou com o Joe só pra ficar com um monte de caras aleatórios. Apesar de que a Lois não tem moral nenhuma pra ficar julgando a Bonnie, né? Mas enfim, Bonnie explica que não tava jogando nada fora, porque ela e o Joe tinham se distanciado durante os seus 80 anos de casamento. Você não ouviu errado. Ela disse 80 anos de casamento. Mas isso só porque, de acordo com a Bonnie, um ano casada com um deficiente equivalem a vários anos normais. Mas mesmo com os apelos de Lois, Bonnie não muda de ideia e tava doidinha pra provar uma baguete francesa. E por isso, ela rapidamente deu um jeito de encontrar uma companhia, que no caso era esse cara cadeirante aqui. E isso porque ela disse que queria provar uma coisa diferente do Joe. Imagine se ela quisesse um igual. E assim, Bonnie acaba se envolvendo tanto com esse novo cara que ela decide abandonar tudo e ficar na França com ele. E achando que essa escolha era um grande erro, Lois ligou pro Joe e contou tudo o que estava acontecendo. E por isso, como bom corno conformado, ele foi correndo até Paris e implorou para que ela voltasse para casa com ele. Mas nem mesmo o fato deles terem uma filhinha pequena juntos parece fazer a Bonnie mudar de ideia. Então, o corno do Joe resolveu provar que faria qualquer coisa para ter a piranha da Bonnie de volta. Inclusive, voltar a andar. Que ele diz que só foi possível graças ao seu grande amor por ela. E assim, Bonnie decide voltar para casa com ele. Só que tinha um probleminha aí. Olha só como que o Joe tava fazendo para andar. Basicamente, ele é um corno mentiroso. Agora, no segundo episódio da temporada 22, Joe começa a se gabar pra Brian que ele e a Bonnie gostavam de fazer algumas coisinhas picantes na cama. E sabe que coisas eram essas? Se liga só no que a Bonnie gostava de fazer. Segundo Joe, eles sempre faziam um teatrinho onde a Bonnie se vestia como uma empregada sexy. E depois, ela trancava o Joe em um depósito bem longe, enquanto alguns caras iam até sua casa conversar com ela. Acho que já deu pra imaginar que tipo de conversa ela tava tendo. Mas o Joe aparentemente não tinha botado nenhuma maldade nisso, porque na cabeça dele, ele acreditava que fazia um papel bastante importante no teatrinho deles, o papel de um armário sexy que ficava esperando em outro lugar. Vai ser idiota assim, hein? Parece que ela só quer você fora de casa um tempo. Não. Agora, no episódio 16 da temporada 21, enquanto Chris levava Brian pra passear, eles acabam passando em frente à casa do Joe, no momento exato em que a Bonnie abre a cortina e revela sua festinha particular. Só que não era com o Joe. Parece que alguém está se divertindo. Joe? Eu achei que fosse você. Ah, meu Deus, não. E confesso que aqui me deu muita raiva do Joe. Dá pra sentir pena dele quando ele não percebe a traição ou quando ele se humilha e pede ela pra voltar. Mas aqui ele aceita a traição e assiste do outro lado da rua. Então, que se f*** do Joe, ele merece ser corno. Pelo menos aqui ele mereceu. Agora vamos falar do primeiro episódio da temporada 18, onde Peter e seus amigos resolvem fazer um cruzeiro. Porém, o doidão do Peter acaba entendendo as coisas errado e leva toda a sua família junto, enquanto seus amigos tinham ido sozinhos, imaginando que seria apenas uma viagem entre amigos. E vendo toda a confusão de Peter, Joe e Cleveland começam a implorar para que Lois não contasse para as esposas deles que eles estavam em um cruzeiro e não tinham levado elas. Para vocês terem noção, eles estavam tão desesperados
desesperados, mas tão desesperados, que começam a oferecer tudo o que tinham pra Lois ficar quieta. Mas acontece que ela não estava escutando eles. Ela estava muito concentrada, escrevendo uma legenda pra foto que ela estava mandando pra Dona e pra Bonnie. A Dona fica furiosa com Cleveland por não tê-la levado no cruzeiro. Mas quanto a Bonnie, ela não dá a mínima pra isso, já que ela tinha coisas muito mais interessantes pra fazer. O que é, Bonnie? Nada, Padre Monahan. Agora vamos falar de uma paródia que aconteceu no episódio 7 da temporada 15, onde uma família da pesada aproveitou a oportunidade para esculachar bonito o coitado do Joe. Essa história se passa em 1922, onde o Peter fazia papel de um cara muito rico. E em um determinado momento, quando resolve fazer uma viagem de família, Peter para abastecer o carro em um posto que o Joe era o dono. Até aqui tava tudo normal. O problema acontece de verdade quando ele vê a Bonnie, que ajudava o Joe no posto. E se esquecendo completamente que estava com sua família, ele a leva rapidamente para discutir sobre negócios no andar de cima do posto. E depois a gente só escuta o barulho de uma cama rangendo. Então acho que vocês conseguem imaginar que tipo de discussão era essa. Mas, por ser cadeirante, o Joe não conseguia subir as escadas para ver o que estava acontecendo. E muito inocente, ou muito idiota, ele diz que não fazia a menor ideia do que os dois faziam lá em cima, mas eles sempre escutavam uma música muito alta. Divirta-se criando meu bastardo. No episódio 16 da temporada 14, nós tivemos a festa de 46 anos da Bonnie, onde, para homenageá-la, o Joe resolveu mostrar uma apresentação com vários vídeos dos dois juntos. Primeiro, começa com a lua de mel deles, onde todos os dois pareciam muito felizes. Porém, 10 anos depois, só o Joe ainda estava animado, porque a Bonnie não parecia nem um pouco feliz. E depois desses vídeos, Brian acaba flagrando Bonnie chorando muito. E quando ele vai ver o que estava acontecendo, a mulher desabafa, explicando que depois que viu os vídeos, percebeu que tudo o que tinha feito na vida foi cuidar do Joe e nunca teve a oportunidade de ser ela mesma. E enquanto Brian tentava confortá-la, os dois rapidamente acabam se beijando, e depois concordam em fingir que isso nunca aconteceu. Porém, no outro dia, Brian acaba deixando escapar para Peter que ele tinha beijado a Bonnie, e o linguarudo do Peter foi lá e contou tudo pro Joe. Só que aqui, diferente de todas as outras vezes que foi corno, o Joe resolveu se vingar, e transformou a vida do Brian em um verdadeiro inferno. Mas as outras pessoas, além de julgar o Brian, também começam a julgar a Bonnie, dizendo que ela sempre tentava aparecer demais. E não aguentando vê-la sendo humilhada daquele jeito, Brian começa a defender Bonnie. E muito cansada de se sentir presa em um casamento com o Joe, já que ela achava que tinha aberto mão de tudo para cuidar dele, Bonnie resolve largar tudo e fugir com Brian, o que parte completamente o coraçãozinho do Joe. Só que tinha um problema nessa fuga. Nenhum dos dois tinha dinheiro para começar uma nova vida juntos. E por isso, eles foram obrigados a trabalhar em uma lanchonete para juntar dinheiro. No entanto, devido à frustração de não conseguirem o que queriam, os dois rapidamente começam a brigar muito. E o relacionamento deles, que mal começou, parece já ter terminado. Mas como Peter tinha colocado um rastreador no Brian, o corno do Joe rapidamente achou eles e começou a se humilhar, pedindo que a Bonnie voltasse para casa, dizendo que mudaria e se tornaria uma pessoa mais independente. E como a vida com o Brian era muito pior do que a vida com o Joe, Bonnie resolve voltar para casa com ele. Dá pra ver que a Bonnie ama muito o Joe, né? Ai, droga! E se tiver gostado do vídeo, dá uma olhada nesse outro aqui, das vezes que o Quagmire foi um herói. Corre lá pra ver que tá bem louco.